Okay, so Calvary Curitiba, our church is celebrating 10 years. Calvary Curitiba, nossa igreja, está celebrando 10 anos. Actually, we were celebrating it was actually last Saturday was the anniversary of the first service. Na verdade, o sábado passado foi o aniversário, né, do primeiro culto. But because it was Father's Day, we decided to move it to this weekend. Mas como foi final de semana do Dia dos Pais, a gente resolveu passar para esse final de semana. And actually, it's kind of cool because Calvary Campo, which is in Campo Moral, E é interessante porque a Calvary Campo, que fica lá em Campo Mourão, they're celebrating their anniversary as well. eles também estão comemorando um aniversário. I believe it's 8 years for them. Eu acredito que o dele seja 8 anos. Okay, so we have 2 churches that are celebrating anniversaries, and that's really exciting. A gente tem 2 igrejas comemorando aniversário e isso é muito legal. So tonight we're going to have a few things that are a little bit different. Então a gente vai ter hoje algumas coisas que são um pouco diferentes. Okay, one, the sermon's going to be a little bit shorter than usual. A primeira é que o sermão vai ser um pouco mais curto do que o normal. And we also have a few videos that we want to share with you. E também a gente tem alguns vídeos que a gente queria mostrar para vocês. The first one is from Pastor John Wang. O primeiro é do pastor John Wang. He is the founder of Calvary Curitiba. O pastor Wang é o fundador aqui da Calvary Curitiba. Actually, he's the founder of our church, Na verdade, ele é o fundador dessa nossa igreja, Calvary Campo, da Calvary Campo Mourão, and the other Calvary here in Curitiba, Igreja Vivendo em Cristo. e da Calvary Vivendo em Cristo, que é a outra Calvary que a gente tem aqui So em he Curitiba. came here, he's a church planter, and he planted 3 churches. Então ele é um plantador de igreja e ele plantou 3 igrejas aqui. And so we got a message from him to share with you guys, E a gente tem um vídeo, uma mensagem dele para mostrar para vocês, because he has a major part in everything that we have here. porque ele tem um papel importantíssimo em tudo que a gente tem aqui hoje. Olá, Calvary Curitiba. Pastor John here, and I am so blessed to celebrate 10 years of God's faithfulness to Calvary Curitiba. And, you know, it's exciting for me to think about all that God has done and continues to do, and looking ahead into the future, all that we know and believe that God is going to do. You know, when I think about when the church started, it started with a handful of people that loved Jesus and they wanted to gather around the Bible and to learn more about him. And it was that simple desire that led us to start a Bible study in Santa Felicidade and to open up to the Gospel of Luke and begin to talk about Jesus. And over the years, we've seen people come to know Christ personally and to be discipled under the ministry of Calvary Curitiba. And there are people that are serving the Lord today, not only in Brazil, but also in other countries as a result of the work of God there in that church. And so for me, to think about all that the Lord has done, it just causes me to just celebrate the grace of God. But I also know that the Lord is doing a good work right now. I'm so blessed to know that God has given you a pastor that loves Jesus and is committed to the teaching of the Word of God, and he's committed to sharing the gospel of Jesus with people that don't know Christ. And so with all that's happening right now, let's continue to remember that as we follow the leading, the guidance of the Holy Spirit, that the church will always produce fruit, good fruit, eternal fruit. And I'm just so glad that you're a part of this church. I'm so glad that you're receiving the Word of God. And I'm so glad that many of you are also serving in that local church body. But also together we anticipate what God is wanting to do in the future, that there are more people to bring to Christ. There are more people to disciple. And as long as we continue to remain in that place of abiding in Christ, growing in our relationship with the Lord, being available to the leading of God's Spirit, we're going to continue to see the Lord produce good and lasting fruit through the ministry of Calvary Curitiba. So as much as we are excited about what the Lord has done and is doing, let's continue to also celebrate the work that God is going to continue to do
in and through this ministry in the next 10 years and beyond. And so God bless you. Continue trusting in him. Continue resting in his grace. And always remember that he loves you and he's for you. And just so thankful to be a part of this family and a part of this kingdom work. All right? God bless you and enjoy the rest of the celebration. Bye-bye. So, am I still on? So John came down here, I believe in 2000, the end of 2001. Então o John veio para cá, eu acredito que no final de 2001. He came down from Calvary Corvallis, which is another Calvary up in Oregon. Ele veio de uma Calvary que fica em Oregon, que chama Calvary Corvallis. And they had a real vision for reaching Brazil. E eles tinham uma visão muito específica para alcançar o Brasil. And so they were involved in all of the first church plants of Calvary that were going on here. Então eles estavam bem envolvidos em toda a plantação de igrejas das primeiras Calvaries que aconteceram And aqui so no Brasil. John moved here by himself. Então o John veio para cá por conta própria. And started to make contacts. Começou a fazer alguns contatos. And then he started a Bible study. Começou o estudo bíblico. And it eventually became the other Calvary. E eventualmente começou a ser a Calvary vivendo em Cristo. Okay? Then he left. He went to Campo Moral. Depois ele foi para Campo Mourão. Started up a Bible school. Começou uma escola de estudo bíblico. And started another church. E começou uma outra igreja. Okay? Passed the church to somebody else. Passou a igreja para outra pessoa. And in 2007 he came back to Curitiba. Em 2007 ele voltou para Curitiba. And then it was in August 2007 that he started our church. Em agosto de 2007 ele começou essa igreja. And so it started off just like he said with a group of people that wanted to study the Bible. E começou do jeito que ele falou, um grupo de pessoas que queriam estudar a Bíblia. And it started to grow. E começou a crescer. Okay? And then what happened is in 2010, O que acontece é que em 2010, the church is just over 3 years old. a igreja tinha uns 3 anos de idade só. His dad was diagnosed with pancreatic cancer. O pai dele foi diagnosticado com um câncer no pâncreas. And they said he's got maybe 3 months to live. E disseram para ele, seu pai tem uns 3 meses de vida. Assim. And so this was on Christmas that he discovered this. E foi no Natal que ele descobriu isso. And he ended up writing me a few days after Christmas. E ele acabou escrevendo para mim alguns dias depois do Natal. And he says, bro, my dad's just been diagnosed with cancer. Ele falou, cara, meu pai tá com câncer. He doesn't have a lot of time to live. Ele não tem muito tempo para viver. I need to go back and be with him. Eu preciso voltar para estar com ele. And I need to go take care of my mom. E preciso ir cuidar da minha mãe. John's an only child. Ele é o filho único. Okay, so he had this priority to help his family. Ele tinha essa prioridade de cuidar da família. And so he said, I want to know if you can go and you can take my spot there in Curitiba. E ele falou, eu quero saber se você pode ir lá e assumir meu lugar em Curitiba. And we were on vacation in the United States visiting my family. E a gente estava nos Estados Unidos de férias visitando a minha família. And so I quickly began to pray about this. E eu comecei a orar rapidamente sobre isso. And a few days later we finally connected and talked. E em alguns dias a gente entrou em contato e conversou. And we said, yeah, let's do this. A gente falou, não, beleza, vamos lá. So we arrived in February 2011. Então a gente chegou em fevereiro de 2011. And we inherited this church. E a gente herdou essa igreja. Now this church isn't what it is today. Ela não é como ela é hoje. But it was in the same building. Mas era no mesmo prédio. But it was different. Mas era diferente. We had a few couples. A gente tinha alguns casais. We had about 20 single girls. A gente tinha umas 20 mulheres solteiras. And Lucas. E o Lucas. And that was it. E era isso. Man, it was weird dynamic, I'll tell you that. Era uma dinâmica bem estranha. Okay? Good for Lucas, but not good for everybody else. It was good for Lucas, but not for everybody else. Era bom pro Lucas, mas não era bom para todo mundo. And we had no kids. E não tinha nenhuma criança. Okay, we brought my daughter here. She was the only child in the children's ministry. Na época, minha filha Sara era a única criança do ministério infantil aqui na igreja. Okay, so we were starting from nothing in that area. Então nessa área a gente estava começando realmente do nada. And God started to do something. E Deus começou a fazer algo. And he started to draw people in with families. E ele começou a trazer pessoas com famílias. And next thing you know, we had this whole group of little kids that were running around the church. E de repente a gente estava com esse bando de crianças correndo pela igreja. And some of you know now that we finished the service and it's kind of chaotic downstairs. E vocês viram que agora que a gente estava terminando a parte do louvor, estava caótico lá embaixo. Because the kids are running, they're playing tag, they're screaming. Que as crianças sempre estão brincando de pega-pega ou gritando. And we had one child to begin with. Mas a gente tinha uma criança no começo. So God's been building up our children's ministry. Então Deus foi acrescentando, edificando o nosso ministério infantil. And also been building up our church as well.
E também edificando a nossa igreja. Our church grew, not a ton, but more than doubled in size. A nossa igreja aumentou, não muito, mas pelo menos dobrou de tamanho. And that's what we have today. E é o que a gente tem hoje. And so then now we have more projects going on. Então a gente tem mais projetos em andamento. When we got here, we had a morning service and a night service. Quando a gente chegou, a gente tinha um culto na manhã e um culto à noite. That's it. Só isso. Nothing during the week. Nada durante a No semana. small groups. Sem grupos pequenos. Nothing. Nada. So we started evangelism. Então a gente começou o evangelismo. We've started a few small groups. Começamos alguns grupos pequenos. We've started different projects, like trying to go down and reach people down in Largo da Ordem. A gente começou alguns projetos como fazer esses alcances lá no Largo da Ordem. For a while, we were doing evangelism in Parque Bacaxiri, right over here. Por um tempo a gente fez evangelismo no Parque Bacaxiri, aqui perto. We started doing it downtown as well. Lá no centro também. We're just trying to start new things, anything we can do to try to reach more people, A right? gente foi tentando começar projetos novos e tudo que a gente podia fazer para alcançar mais pessoas para Jesus. So when we look back and we see everything that God has been doing, Então quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus veio fazendo nesse tempo, we see, man, God's done a lot of cool things. a gente fala, cara, Deus fez coisas muito legais. And some of you guys, you weren't even Christians when we got here, E alguns de vocês talvez nem eram cristãos quando a gente and chegou you had the aqui. opportunity to accept Jesus here at our E church. você teve a oportunidade de receber a Cristo aqui nessa igreja. And that's really cool. Isso é muito legal. So we have like a story of our family as a Calvary here forming. Então a gente tem meio que uma história dessa família Calvary para mim. Okay, we have another few videos that we want to share with you now. A gente tem mais alguns vídeos que a gente queria mostrar para vocês Just a few agora. pastors that have been connected to our church, Alguns pastores que estão conectados com a nossa igreja. and some of the other Calvary pastors here in Brazil. E também de outros pastores de Calvaries aqui no Brasil. So let's take a look at this video. Então vamos ver esse vídeo. Meu nome é Alex, pastor da Calvary Chapel Fortaleza. É uma passagem que Deus tem me relembrado muito ultimamente e também eu tenho vivido muito. I will never leave you nor forsake you. Eu nunca te deixarei, eu esquecerei de vocês. Então, não sei a situação de cada um individualmente dentro da igreja, mas onde você estiver, não se esqueça que Jesus sempre está com você. Nas alegrias, nas tristezas, nas preocupações. E o que a gente tem que aprender a fazer é entregar tudo a Ele, entendeu? Deixar tudo a Ele. Falar, Deus, esse é teu dia, e todo dia é o dia dele, e se glorifique através da minha vida, e que o Senhor seja honrado através da minha vida, como eu falo, como eu penso e como eu vivo. E glória a Deus. Se Deus quiser, um dia eu conheço vocês aí. E é isso aí, gente. Ora pra gente aqui pra Fortaleza. Deus abençoe vocês. Parabéns. Continuem na fé. Jesus já tá voltando. Glória a Deus. Abraço. Howdy all, this is Pastor Brian with Calvary Slow. We are wanting to just take a moment and say congratulations to Tom and Lou, the good people of Calvary Curitiba. This is a big milestone in your history, and these are good moments to pause and reflect not only upon God's goodness, God's grace, His faithfulness, but also considering the future in terms of what God has in store for you guys. I believe God has really good things in store. Keep up the good work. And from San Luis Obispo to you guys, we just want to say we love you, we support you, we pray for you, and hopefully, again, we'll be down there to visit you guys soon. God bless you all, and have a wonderful time celebrating and commemorating this big milestone for you guys. God bless you. Peace out. Olá, Calvary Curitiba. Meu nome é Celso, eu sou pastor aqui em São Vicente. Desejo a vocês um feliz aniversário. Que Deus continue a usá-los tremendamente aí em Curitiba para fazer diferença nessa cidade, que vocês continuem a amadurecer cada vez mais no Senhor, continuem a frutificar e a ver cada vez mais novos convertidos sendo transformados pelo poder do Evangelho. Amo muito vocês, tenho muitas saudades e espero revê-los em breve. Um grande beijo, fiquem na paz do Senhor. E aí, pessoal da Calvary Curitiba, tudo bem? Eu sou o pastor Diego Bittencourt, aqui da Calvary Campo, na cidade de Campo Mourão, no Paraná. E eu faço questão de parabenizar vocês por mais um ano de vida, 10 anos de história. Me lembro quando essa história começou. Me lembro dos primeiros passos dessa comunidade que hoje celebra não apenas mais um ano, mas celebra a fidelidade de Deus, celebra o cuidado dele. E é lindo ver o que Deus tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês. Espero em algum momento ter a oportunidade de visitá-los mais uma vez, mas quero encorajá-los a permanecer firme em Jesus Cristo, servindo a cidade, servindo as pessoas e proclamando as boas novas do nosso Senhor, cumprindo a missão de Deus aí em Curitiba, tá bom?
Que venham muitos outros anos, que Deus os abençoe. Valeu! Olá, Calvary Curitiba, eu sou o Calvin, sou pastor da Calvary Londrina e eu estou aqui para desejar os parabéns a vocês por esses 10 anos de caminhada. Em meu nome, em nome de toda a igreja, nós estamos muito felizes por aquilo que Deus tem feito em Curitiba, em vocês e através de vocês. Então, um forte abraço, o nosso desejo é que vocês continuem crescendo, continuem perseverando, continuem sinalizando o reino de Deus às pessoas. Então, que Deus abençoe. Um abraço. Congratulations, and the church there in Curitiba, congratulations on the number of years you guys have plowed forward in the kingdom of God and doing a good work there. And I know that I always loved coming by Curitiba, always felt refreshed there, made some neat relationships there, that people I really miss. And I'm glad that in the kingdom we'll all get to connect, because I don't see me getting down to Brazil, though my heart's still there. I'd sure love to come see you guys and be part of your celebration. But congratulations, God bless you, and we'll see you in the kingdom. God bless. So here, sorry, am I on? So here we have just, some of the pastors here in Brazil. Então aqui a gente teve depoimento de alguns pastores aqui do Brasil. Alex up in Fortaleza. O pastor Alex de Fortaleza. Celso em São Vicente. O pastor Celso de São Vicente. Diego out in Calvary Campo. O Diego lá da Calvary Campo. And Calvin in Londrina. E o Calvin da Calvary Londrina. These guys are all friends of mine. Eles são amigos meus. They're brothers here in the work with us. São irmãos aqui na obra com a gente. And they're working in their cities like we are here in our city, right? To reach people for Jesus. E eles estão trabalhando nas suas cidades, assim como nós também estamos trabalhando na nossa cidade para alcançar pessoas para Jesus. And then of course we had Brian, who's my pastor. E também a gente teve o depoimento do Brian, que é o meu pastor. A lot of you guys got to know him in 2015, I believe he was down here. Em 2015, se não me engano, ele esteve aqui. He spoke at our retreat. Ele ministrou pra gente no retiro. And he's obviously been a huge influence upon me. E claro, ele é uma influência muito grande na minha vida. And for sure I would never be here if it wasn't for him. E eu provavelmente não estaria aqui, eu com certeza não estaria aqui se não fosse por ele. So it's kind of cool to think like his influence is coming down and influencing all of us here in Curitiba. E é interessante que a influência dele vem e também influencia nós aqui em Curitiba. And then of course at the end was Pastor Larry. E no final aqui também o pastor Larry. Larry was the missions pastor at Calvary Corvallis. Larry era o pastor de missões na Calvary Corvallis. And he's the one that really had the vision to go to Brazil. E ele foi o cara que teve a visão para vir para o Brasil. And so the very first Calvary that came here was Calvary São Vicente. Então a primeira que teve foi a Calvary São Vicente. And they sent out missionaries, Tim and Talisa. They came down here. Eles enviaram os missionários Tim e a Talisa. And they were the first Calvary church plant here, and Calvary Corvallis was right alongside them. Eles vieram da Calvary Corvallis e eles plantaram a primeira Calvary aqui no Brasil. And then they were there also with Calvary Rio. E eles também estavam presentes na plantação da Calvary Rio. Calvary in Recife. Na Calvary de Recife. And then of course here in Calvary Curitiba. E também aqui na Calvary em Curitiba. And then Pastor Larry actually moved down here, was down here for I think over 2 years as a missionary. E o pastor Larry também se mudou aqui para o Brasil, ficou aqui por uns 2 anos. And that's what he was talking about. He was always coming here and visiting us several times. Ele veio visitar a gente várias vezes. Spoke at one of our retreats. Ministrou também um dos nossos retiros. retiros. He's just a guy he's an encourager. E ele é um cara que é muito encorajador. So he's a guy who's just been a great friend of me, has just encouraged me and just continued to push me along in the walk. Ele tem sido um grande amigo e me encorajado muito a continuar na caminhada. So it's really cool that these guys got to be part of our celebration, even though it's just by video. Então é muito legal que esses caras estejam fazendo parte da nossa celebração hoje, mesmo que seja só por vídeo. Because they play a role in everything that's gone on here in Curitiba. Porque eles desempenharam um papel muito importante em tudo que a gente está vivendo hoje aqui em Curitiba. Okay, well, what we want to do now, we want to look in the Word real quickly. Então o que a gente vai fazer agora é olhar aqui na palavra bem rapidinho. We want to look in Hebrews chapter 13. A gente vai para Hebreus capítulo 13. And it's interesting because some of the pastors talked exactly about what I was going to talk about. E é interessante porque alguns dos pastores falaram exatamente sobre algumas coisas que eu vou falar. About the faithfulness of God. Sobre a fidelidade de Deus. How faithful God has been to us as a church. O quão fiel Deus tem sido para conosco como igreja. And even as individuals. E também como indivíduos. Okay, this is really important that we understand these two contexts, right? É muito importante que a gente entenda esses dois contextos, ok? Look with me here in Hebrews chapter 13. Então olha aqui comigo em Hebreus capítulo 13. Verses 5 and 6 and then also verse 8. Versículos 5, 6 e 8. Conservem-se livres do amor ao dinheiro
E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. So this passage is the passage that was really impacting me Essa passagem é uma das que me impactou bastante, for a lot of reasons. por muitas razões. Okay? It's really short, but it's really deep. É bem breve, mas é bem profundo. He starts off and he says, let your conduct be without covetousness. Ele começa falando que a nossa conduta deve ser sem cobiça. Okay? It means that you're not looking at other people's things and wanting their stuff. Ele fala que a gente não tem que ter amor ao dinheiro e ficar cobiçando as coisas que as outras pessoas têm. And what he says is, be content with the things that you have. Ele fala pra gente se contentar com o que a gente tem. Okay? Right here, this is a huge secret to life. Então, bem aqui a gente já tem um grande segredo para a vida. If you want to have happiness in life, Se você quer ter felicidade na sua vida, right now, agora, you have to be content with the things that you have. você tem que estar contente com o que você tem. If you're always looking at other people's stuff and saying, how can I get that? I need that. I need that. Se você sempre estiver olhando para a vida de outras pessoas e pensando, nossa, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter You're aquilo, never going to be satisfied. você nunca vai estar You're satisfeito. never going to be happy. Você nunca vai ser feliz. So he starts off talking about this idea of contentment. Então ele começa falando sobre essa ideia de contentamento. Okay? But this applies to us as individuals Mas isso também se aplica a nós como indivíduos, and also us as a church. mas também a nós como igreja. Because we as a church could easily look around and say, man, look at these other churches. They're awesome. Porque a gente pode ficar olhando para fora e falar, nossa, olha essas igrejas, elas são demais. Look at the First Baptist Church. Olha lá para a primeira igreja batista. Man, it's awesome. Cara, é demais. Did you see the place that they have for their kids to play? Já viram o espaço que eles têm para as crianças brincarem? We don't have A that. gente não tem isso. Man, we've got nothing going on here. Cara, a gente não tem nada acontecendo And then we aqui. start to get all negative on the things that God's doing here. E a gente começa a ficar negativo com as coisas que Deus está fazendo aqui. Okay? Or we can look at what we have and say, man, look at what God has done here. Ou a gente pode olhar para o que a gente tem aqui e falar, nossa, cara, olha o que Deus está fazendo aqui. And not worry about what they're doing over at the other churches, E não se preocupar tanto com o que está acontecendo nas outras igrejas, but just focus in on how can we do the best that we can do right now. mas simplesmente se concentrar em como a gente pode fazer o melhor que a gente pode fazer agora. Okay? One of the things that my pastor has talked to me about in the past, Uma outra coisa que meu pastor falou para mim no passado, every church has its positive and negative points. cada igreja tem seus pontos positivos e negativos. Okay? One church is massive. It's got the infrastructure to do everything. Uma igreja é enorme, tem estrutura para fazer qualquer coisa. But you can't make friendships in that church. Mas talvez você não possa fazer amizade nessa igreja. But you come to a little church like this, we don't have the infrastructure. Mas aí você vem para uma igreja pequena como essa, a gente não tem infraestrutura. But you can literally know every single person in this church. Mas você pode chegar a conhecer todas as pessoas nessa igreja. And so it's positives and negatives, right? Então são pontos positivos e negativos. Where we don't have, they have. O que a gente não tem, eles têm. But where they don't have, we do. Mas o que eles não têm, a gente tem. So we've got to focus in on the positives, right? Então a gente tem que se concentrar nos pontos positivos. Okay? And then what he says here at the end of verse 5. E o que ele diz aqui no final do versículo 5, It says, "For he himself has said, I will never leave you nor forsake you." porque ele diz, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Which is exactly what Pastor Alex said in his video. Foi exatamente o que o pastor Alex falou no vídeo dele. Okay? What is Jesus saying here? O que Jesus está dizendo aqui? Be content with what you have because you have me. Se contente com o que você tem, porque você tem a mim. Okay? I'm there with you. Eu estou com você. Even if you have just a little tiny church, Mesmo que você tenha uma igreja pequenininha. you got 15 people that are meeting. Você tem 15 pessoas se encontrando. Okay? Jesus is there with them. Jesus está ali com eles. That's his church. É a igreja dele. And he loves that E church, ele ama essa whether igreja. there's 15,000 or 15. Tendo ela 15 mil pessoas ou 15. Okay? It doesn't change his love for the people. Não muda o amor dele pelas And pessoas. so that's really important for us to understand, right? E isso é muito importante pra gente entender. God loves every single one of us here. Deus ama cada um de nós aqui. And for those of us who are in Christ, E para aqueles de nós que estão em Cristo, he is with us always. Ele está conosco sempre. No matter what's going on, he's with us. Não importa o que esteja acontecendo, Ele está conosco. And we start to forget that sometimes, Mas a gente começa a esquecer disso às that the vezes. most important thing in life, Que a coisa mais importante da vida, knowing God and having him in your life, conhecer a Deus e tê-lo na sua vida, is all we need. é tudo que a gente precisa. That's all we need to be content in life. É tudo que a gente precisa para ser contente na vida. Now, we all know people who are never satisfied. A gente conhece pessoas que nunca estão satisfeitas. And then we know people who have nothing and they're the happiest people on earth. E tem pessoas que não têm nada e são as pessoas mais felizes da Terra. Okay? We can be either.
Nós podemos ser qualquer uma das duas. It's our choice. É a nossa escolha. We can be the people who are never satisfied, Nós podemos ser a pessoa que nunca está satisfeita, who are always looking at other things and other people. que sempre está olhando para outras coisas e outras pessoas, They're always comparing themselves sempre se comparando and destroying themselves. e se destruindo. They're basically tearing down their own self-esteem. Elas acabam abalando e derrubando a própria autoestima. Or we can be the people who just say, you know what? I got Jesus. Ou a gente pode ser as pessoas que falam assim, quer saber? Eu tenho Jesus. What else do I need? O que mais que eu preciso? Whatever he gives me, I'm happy with. Qualquer coisa que ele queira me dar, eu tô feliz com isso. Okay? That's what we want to do as a church. É isso que nós queremos fazer como igreja. And hopefully you guys can do that in your lives too as individuals. É claro, você pode fazer isso na sua vida também como indivíduo. Okay, now, one of the things is that when he says this quote, I will never leave you nor forsake you. Mas é interessante porque nessa citação aqui de nunca o deixarei, nunca o abandonarei, He says this many times throughout the scriptures. ela se repete muitas vezes pelas escrituras. Okay, I want to give you a couple examples here. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Deuteronomy 31, verse 6 and verse 8. Deuteronômio 31, versículos 6 e 8. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. So this is a message that God is giving through Moses to the nation of Israel. Essa é uma mensagem que Deus deu através de Moisés para o povo de Israel. And they're getting ready to leave the desert and to enter into the promised land. E eles estavam ali se preparando para deixar o deserto e entrar na terra prometida. And Moses says, hey, listen, don't forget this. E Moisés parou todo mundo e falou assim, ó, não esqueça disso. God will never leave you. He will never forsake you. Deus nunca vai te deixar e nunca vai abandonar. Or in other words, Ou em outras palavras, when you go into the land, you're going with him. quando vocês entrarem na terra, vocês vão com ele. You're not going by yourself. Você não está entrando lá sozinho. He's going to be with you the whole way. Ele vai estar com você o caminho todo. Now it's interesting because after this, in the book of Joshua, we see this quote again. É interessante porque depois, no livro de Josué, a gente vê essa citação de novo. Look in Joshua 1:5. Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. So here, God comes and he speaks to Joshua and he tells him, I will never leave you nor forsake you. Aqui Deus vem e diz para Josué, eu nunca deixarei você e nunca abandonarei você. So they give him a context of the nation of Israel, and then they change it and they say, no, it's also to you as a person, Joshua. Então Deus deu essa mensagem para Israel como uma nação, mas depois aqui a gente vê ele falando com Josué especificamente num tom mais pessoal, para que ele individualmente soubesse que Deus estaria com ele. And then after this, we see this also in the New Testament, Matthew 28:20. E depois, no Novo Testamento, em Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes disse e ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. So here, Jesus tells his disciples, I'm going to be with you until the end of the ages. Então, Jesus está aqui falando para os discípulos que ele vai estar com eles até o fim dos tempos. It's kind of another way of saying, I will never leave you nor forsake you. É uma outra maneira de dizer, eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei. And then one last time he says this, also very similar, John 14, verse 18. E uma outra vez ele diz isso em João 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. So here Jesus says, when I leave, I'm not going to leave you an orphan, don't worry. Aqui Jesus está dizendo, quando eu for embora, eu não vou deixar vocês órfãos. And Não se preocupem. here in chapter 14, he talks about a couple things. E aqui no capítulo 14 fala de algumas He coisas. talks, one, about coming back to get us, Ele fala primeiro sobre voltar para nos buscar, and giving us his Holy Spirit to be with us while he's gone. mas também fala sobre deixar conosco o Espírito Santo enquanto ele não estiver na